Dar continuidade ao nosso texto, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no texto de Malaquias, capítulo 3. A partir do verso 13. Malaquias, capítulo 3, a partir do verso 13. Se assim você encontrou, diga amém. Se você não encontrou, diga misericórdia. Mesmo assentados, mas em reverência, eu vou ler, você me acompanha na leitura do texto que diz assim: As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vocês dizeis: que temos falado contra ti? Vós dizeis: inútil servir a Deus. Inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nos reputamos por felizes ou soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, assim eles tentam ao Senhor e escapam. Então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atenta e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Você pode orar nesse momento? Pai, eu quero nesse momento te pedir, ó Deus, que a tua palavra possa achar abrigo em nossas vidas, e te pedir, Senhor, que possamos nesse momento entender a tua palavra, entender o que o Senhor tem para nos explicar nessa noite, que possamos estar atentos, ó Deus, a essa percepção do teu cuidado sobre as nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, que o Senhor seja glorificado para a glória do teu nome. É assim que nós te pedimos, em nome de Jesus. Pode dizer amém? Amém? Antes de adentrar no texto propriamente dito, eu queria fazer duas coisas. Primeiro, chamar a sua atenção para algumas vezes na nossa vida, na nossa história. Em alguns momentos em que eu e você, que estamos vivendo nessa geração. Que geração é essa da qual nós estamos introduzidos, estamos vivendo? É uma geração que mede as pessoas por resultados. É uma geração que quer as coisas de imediato. Não gosta de esperar. Alguns vão chamar, que usando o nome para comida, né, a geração fast food, quando você pede e quer que já esteja pronto. Há algum tempo atrás, a novidade era o controle remoto. Hoje, são os celulares. Quando você pega um celular, que ele já começa a demorar, que ele já começa a dar alguns bugs, quando você pega um computador que abre e ele não abre, você já começa a se inquietar, se incomodar. Olhando para um sociólogo, ele vai dizer que nós somos essa geração que não mede os valores
É uma geração que não segura na mão. É uma geração dos descartáveis. Mas o que é que tem a ver isso conosco? É porque essa geração gera em nós algumas emoções, alguns sentimentos que, como efeito de manada, nós acabamos tendo os mesmos sentimentos. E dessa forma, em algum momento, você já ouviu essa frase: é inútil servir a Deus. Em algum momento, você já teve essa mesma percepção de dizer assim: eu tenho servido a Deus, mas nada acontece na minha vida. Parece que as coisas não são respondidas. Parece que a minha oração não passa do teto, não alcança o céu. E você acaba se questionando: será que realmente vale a pena servir a Deus? Essa é uma geração que questiona valores, não vive os valores impostos a Deus. Dessa tal forma, a gente começa a se questionar e a viver uma vida de murmuração em vez de gratidão. Nós começamos a murmurar contra Deus, contra as coisas, contra o que temos. E isso vem gerando em nós dores existenciais, porque a gente nunca está grato, a gente sempre é ingrato e quer mais das pessoas. E quando a gente não recebe esse mais, aí que muito mais nós começamos a murmurar. E isso, nessa relação horizontal, nós começamos a olhar para o céu e culpar a Deus e ao Criador. E começamos então novamente a se questionar. O mais incrível é que isso por muitas vezes não é só feito pelas pessoas não cristãs. Daria-se até para entender os não cristãos vivendo esse estilo de vida, esse questionamento. O que nos impressiona são pessoas feridas, pessoas magoadas, ingratas e que murmuram, não fora, as pessoas que estão dentro das igrejas. Isso por N circunstâncias. Às vezes pelo relacionamento errado, às vezes por entender circunstâncias que foram maltratados, N circunstâncias. Mas é interessante perceber que nesse texto nos chama a atenção para um grupo que se diz de Deus. É essa história que nós estamos relembrando da palavra de Deus, inspirada, que é para nós hoje uma palavra de Deus também, que nos faz refletir sobre os seus erros e sobre suas atitudes, para questionar se nós também estamos oferecendo um culto a Deus e nos relacionando com Deus da maneira correta. Lembre-se, nós estamos falando do povo de Deus no Antigo Testamento, há cerca de 400 anos antes da primeira vinda de Cristo. E quem é esse povo? Quero novamente relembrar a você. Esse povo é um grupo que há mais ou menos 200 anos atrás estava vivendo sob o cativeiro ainda. É liberado por Deus. Deus promove usando o imperador de outro reino, ditando para que eles voltassem para a sua terra, reconstruísse o templo, reconstruísse os muros. E agora, mais ou menos aí, cerca de 150 anos, eles estão vivendo uma vida religiosa,
voltado apenas para os suas próprias vontades, se esquecendo do seu compromisso primeiro com Deus. Mas não é só o povo, é também a liderança. A liderança não está pregando como deveria pregar, não está ensinando como deveria ensinar, não está cobrando como deveria cobrar e está recebendo o resto que o povo está oferecendo para Deus, literalmente. Mas nesse texto de Malaquias, o profeta é usado por Deus nesse diálogo, e ele como interlocutor, aquele que escuta Deus e fala sobre Deus para o povo, é aquele que chamou o povo como que para uma audiência, onde Deus é o juiz e está agora apontando os erros para o seu povo. Mas a primeira palavra de Deus para esse povo é: eu vos amo. Deus inicia essa palavra com gratidão, trazendo a esse povo a ideia exatamente de um povo que é escolhido por Deus. Mas Deus começa a questioná-los sobre as suas ofertas, sobre o seu culto, sobre a sua liderança, sobre os seus recursos. E agora, Deus volta a sua atenção para como eles estão tratando e falando de Deus por causa das suas murmurações. As circunstâncias da vida que este povo estava vivendo era colheita que não estava dando certo, sol que não chovia, doenças, e assim atrapalhando a vida deles, deixando a vida deles mais difíceis. Podemos citar as circunstâncias da nossa vida hoje: relacionamentos quebrados, dinheiro que não paga as contas, e N circunstâncias como enfermidades e entre outras coisas. Mas esse povo aqui começa agora a continuar a cultuar a Deus, mas com o coração longe de Deus. Então Deus se apresenta e, com a intenção de corrigir um filho, traz eles para dar uma chibatada. E agora, nessa última, Deus questiona as suas orações. Mas talvez eu e você estejamos assim: mas será que eu não posso questionar? Será que eu não posso lamentar alguma coisa? Eu quero dizer para você que há uma grande diferença entre murmurar e lamentar. Lamentar, existe até um livro escrito com lamentações. Jeremias é aquele profeta que disse: vocês estão pecando, e por causa do pecado de vocês, vocês vão ser destruídos. Mas Jeremias não só profetizou, ele viu o que ele profetizou. Ele viu Babilônia entrar na terra de Jerusalém, destruir as coisas, e após ver tudo isso, ele começa a escrever lamentando por aquilo que estava acontecendo. E ele lamenta a Deus. Deus, como é que pode estar acontecendo? Mas o lamento faz a gente orar. O lamento faz a gente reconhecer a soberania de Deus. O lamento faz, como o próprio Jeremias, dizer: Senhor, faz eu me lembrar das tuas coisas. Já a murmuração leva a gente à ingratidão, à raiva, a não se relacionar com Deus. E aqui nós temos um grupo que tem raiva, que é cínico nas suas orações, e que se aproxima de Deus com essa fala. Leia novamente comigo o verso 13. Quando Deus diz: as vossas palavras são duras para mim, diz o Senhor. Mas eles são tão cínicos que eles respondem: mas como, Senhor? O que nós temos falado contra ti? E ele
Deus responde: vocês dizem, inútil é servir a Deus. Quando somos norteados pelas circunstâncias, quando a minha vida ela está sendo almejada pelas coisas que eu tenho e pelas coisas que eu desejo, o meu coração se torna um coração cansado que reclama. A minha vida é uma vida que anseia a buscar as coisas que eu quero, e por muitas vezes, quando não consigo, eu me relaciono com murmuração. E ainda tem mais: quando alcanço o que eu quero, eu me torno insatisfeito. Eu quero mais. Isso talvez seria exatamente o conceito da sociedade consumista. E é por isso que o marketing vende tanto. Não é à toa que eles injetam propagandas com dopamina sobre a nossa vida para que a gente possa querer mais e mais. Porque eles sabem que nós somos insatisfeitos. Comprei um celular hoje, mas o celular está me servindo, mas saiu 17. Então as propagandas chegam e a sociedade do consumismo começa a atuar sobre a sua vida. Mesmo eu não precisando, eu poderia trocar. Porque esse é melhor. Eu poderia ter um. Pensando sobre isso, que a gente começa a viver essa insatisfação e esse coração que reclama. As vossas orações são duras demais para mim. Eu queria perguntar para você de modo bem pastoral e de modo bem pessoal: como você está orando? Como têm sido as suas orações? Uma oração que adora a Deus, ainda que com dor, diante das circunstâncias, ainda que com lamento, mas adoração, se voltando para um Deus que, Senhor, cuida de mim. Ou com uma voz de questionamento, de dureza, questionando em meio às circunstâncias, se achando que não é merecedor das coisas que estão acontecendo e que merecia mais, ao ponto de questionar: é inútil servir a Deus. Eis um coração insensato, eis um coração insatisfeito, eis um coração que reclama. Quantas vezes dizemos isso de forma velada? Quantas vezes nós não vemos o resultado do nosso próprio esforço e temos essa mesma percepção? Eis aí o resultado dos religiosos. Pois uma fé que busca o retorno de Deus em coisas materiais não serve a Deus por essência. Serve a outro Deus, criado pela sua consciência. Nós já deveríamos ser gratos a Deus pelo simples fato de sermos salvos. Você já parou para pensar que a Bíblia deixa claro que ninguém pode pagar o preço da salvação? Ninguém. Quando Deus colocou Adão à prova, Deus disse a Adão: se comeres, certamente morrerás. Não tem meio termo. Olha, se tu comer só a banguinha, tu fica metade vivo. Se um ou outro comer, não. Se comerdes, certamente morrerás. Em outras palavras, dita por João, escrita por João, mas falada por Jesus, no texto de João, ele diz assim: já estamos condenados. Já estamos condenados. Você já parou para pensar que não tem juiz no mundo, que não tem lei nessa terra, que faça
a nossa dívida ser paga diante de Deus. E pasmem, nós não temos a consciência disso. Nós só tomamos a consciência disso quando somos alvos dessa graça amorosa de Deus que nos alcança. E é ouvindo a palavra por fé que faz com que a nossa vida se desperte para o novo, para ao Senhor Jesus Cristo, e é olhando para a cruz, aquele que pagou o nosso preço, o preço que eu e você jamais poderíamos pagar, e Ele nos faz ter algo novo, é exatamente se relacionar com Deus. Como diz o autor de Romanos, justificados, pois, temos paz com Deus. E é por causa da justiça de Deus que agora nós podemos ter paz com o Senhor. Nós somos reconciliados com Deus. E é por ter ganhado isso de graça, nosso coração deveria ser um coração fiel, amoroso e que persevera mesmo em meio às circunstâncias adversas. Mas o religioso quer mais, porque ele não consegue ser grato por algo que ele não comprou. Ele não consegue ser grato por algo que ele não conquistou. É exatamente a síndrome do filho pródigo, do filho que ficou em casa, que não consegue receber o amor de Deus, como agora olha para um filho que saiu de casa, gastou tudo e voltou com alegria, e o pai recebeu com alegria porque ele estava morto e ressuscitou. E o filho que estava vivo, que estava em casa, não recebia o amor do pai. Quantas vezes nós estamos dentro da casa do pai, mas nós não estamos desfrutando do amor porque estamos vivendo um coração ingrato e nem desfrutando da vontade de Deus. Mas o texto continua, quando ele começa a não mais falar do verso, a partir do verso 16, e ele diz: então os que temiam, e preste atenção, há sempre remanescentes na casa do Pai. Enquanto alguns estavam vivendo o seu coração infiel, ingrato, havia alguns vivendo as mesmas circunstâncias, as mesmas dificuldades, mas que em vez de estarem se colocando diante de Deus com murmuração, eles estavam orando e diziam, os que temiam ao Senhor, no verso 16, falavam uns aos outros, o Senhor se atentava e ouvia as suas orações. Preste atenção, ao fiel Deus ouve, ao grato Deus ouve. É por isso que nós olhamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento, e temos o apóstolo Paulo dizendo assim, o soberbo, ao soberbo Deus se afasta. Deus não concede acesso. Quando nós olhamos para esse texto, nós podemos perceber em que enquanto alguns murmuram, outros oravam e se encorajavam, e eles eram exatamente esse grupo da promessa que se fortalecia em comunidade, mutuamente, sustentando-se pela fé. E aqui há dois princípios interessantes, irmãos. Primeiro, a oração, mas o segundo, a oração de comunidade. Por mais que a gente tenha sido ferido em algumas comunidades, é no meio da comunidade que também nós seremos curados, restaurados. Nós somos criados para se relacionar. E nós precisamos estar vivendo esse momento. Mas pasma, nós estamos vivendo em um país que nos influencia a viver de modo isolado, a trabalhar muito, a ficar sem
comunhão, mas é uma fé que fortalece um ao outro, que o Senhor abençoe. Por isso que a igreja, por isso que essa comunidade, por isso que estar em um pequeno grupo é tão gostoso. Por isso eu quero fortalecer mais uma vez aqui a ideia: não se isole, não fique sozinho. Queira estar em comunidade, queira estar se relacionando, ainda que seja com um grupo pequeno, ainda que seja somente com uma ou duas pessoas, mas não se isole, porque nós já somos influenciados a viver no nosso mundo, no nosso isolamento social, no nosso trabalho, mas é por meio da comunidade que ora, é por meio da comunidade que se cura, é por meio dos grupos pequenos que nós fortalecemos e anunciamos muito mais. E em meio, irmãos, a esses pequenos grupos, essas fé comunitária, que somos curados desse cansaço espiritual. Valorize o coração que fala com Deus, mesmo quando ninguém vê. Deus está vendo você. O engraçado é que esse texto deixa claro, Deus tinha um memorial, é como se fosse um diário em que Deus estava olhando, esse está orando, esse está murmurando, esse está orando, esse está murmurando. Irmãos, claro que Deus não precisa disso, Ele é autossuficiente, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele está vendo todas as coisas. Mas o texto, na sua inspiração, deixa claro, Deus conhece as suas atitudes, Deus conhece as suas orações, Deus não te deixa só. Precisamos praticar isso. E eu preciso te dizer que Deus conhece as nossas vidas. Esse texto deixa um recado final para nós. Olha o que diz o verso 17 e o verso 18. Para aqueles que perseveram, para aqueles que oram, para aqueles que não murmuram, para aqueles que acreditam no Deus que pode fazer mais. Eles são para mim particular tesouro. Naquele dia prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, e poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que serve. E então vereis outra vez a diferença entre o justo e o injusto. Irmãos, enquanto alguns estão servindo a Deus com barganha, oferecendo a Deus querendo a troca, aqueles que são alcançados pela graça e entendem a salvação e vivem uma fé genuína, movida por gratidão, nos tornamos o tesouro particular de Deus. Nos tornamos algo precioso. Você já parou para pensar em algo que é bem cuidado por Deus? Só que na nossa mente humana, a gente esquece muitas vezes que somos pecadores ainda. E que por mais que hoje sejamos o particular tesouro de Deus, não significa dizer que nós não vamos passar por dificuldades. Ainda vamos passar por dificuldades, mas há uma grande diferença em atravessar as dificuldades crendo no Senhor e atravessar as dificuldades sem Deus. E ainda pior é que esse texto aponta para um período futuro. O que na teologia vai chamar de escatom. Uma palavra que chama a atenção para o dia do juízo de Deus. A mente do autor aqui é como se ele estivesse vendo algo como um dia de juízo que já aconteceu no passado.
Alguns teólogos vão chamar a atenção, por exemplo, para o momento do juízo de Deus sobre o Egito, quando Deus, usando Moisés, diz: vai lá e pede para soltar o meu povo. E aí ele vai dando as pragas. Chega na 9ª praga, ele vai lá e diz assim: olha, solta o meu povo. Solta o meu povo. E aí Deus diz assim: pois está bom, eu vou dar o meu juízo. E aí foi uma noite de juízo onde a 10ª praga mata todas as crianças masculinas e só salva os filhos da promessa. O dia do juízo é exatamente o dia em que Jesus vai voltar. Aponta para esse dia. E aqui me chama a atenção, irmãos, que essa é uma pregação que a gente não escuta mais. Busca na tua cabeça aí. Tenta lembrar aí, qual foi o dia de fato de verdade que você ouviu uma pregação: Jesus está voltando. Se prepara. Era exatamente a mensagem que Deus está terminando agora o livro de Malaquias, está dizendo assim: olha, o dia do juízo está chegando para vocês. E a gente precisa entender que o dia do juízo, ele vai vir de uma forma geral, quando o céu vai se rasgar de alto a baixo, do oriente ao ocidente, e vai haver um grande movimento, como diz a Bíblia, onde a terra vai ser renovada. Mas o dia do juízo também chega sobre as nossas vidas individual. E a gente entra num processo de espera, o que na teologia vai ser chamado de tempo indeterminado. É um tempo que a gente espera até o retorno de Jesus com a nossa morte. Significa dizer que uma coisa comum a todos os seres humanos, seja aqui no Japão, seja no Brasil, seja de qualquer raça, língua ou tribo, todos morrem. Não existe um homem com 1000 anos na face da terra. A morte é um dos juízos de Deus. E um outro detalhe é que ninguém sabe o dia da sua morte. Você sabe se amanhã você está vivo? Você sabe que amanhã você vai acordar? Não sabe. Nós vivemos um tempo hoje como se nós não esperássemos mais o retorno de Cristo. Eu me alegro quando eu leio as páginas do Novo Testamento, de especial modo o livro de Atos dos Apóstolos, porque na boca de cada um daqueles crentes perseguidos, saindo em cada cidadezinha, na boca daqueles crentes novos convertidos, eram: Jesus está vivo e Ele vai voltar. Essa era a mensagem que estava na boca de todos eles. Aquele que morreu, ressuscitou, mas Ele vai voltar. Aquele que morreu, ressuscitou e vai voltar. Eu entro na igreja hoje, como entrei há alguns anos atrás, cerca de 30 anos atrás, e me ensinaram o que é evangelizar, olhar para o outro e dizer assim: tu vai para o inferno se tu não aceitar Jesus. Eu não sabia de Bíblia, eu não conhecia as Sagradas Escrituras como conheço hoje, não questionei. Porque Jesus não evangelizou assim: se tu não crê em mim, tu vai para o inferno. Não. Ele chegou de modo humilde, amou as pessoas, levou as pessoas à reflexão da chegada do reino. Eu e você fomos ensinados a viver um evangelismo que leva as pessoas a se afastarem de Deus. E outro, não se preocupam com o retorno de Cristo.
Eu e você precisamos entender que na pregação do Evangelho eu preciso levar você a eu entender que, primeiro, eu sou criatura de Deus. Deus me criou. E no começo de todas as coisas, quando Deus nos criou perfeito, santo, sem pecado. Nós estávamos representados na pessoa de Adão e da sua família. Mas Adão, como nosso representante, decidiu pecar contra Deus. Foi uma decisão dele. E por causa da decisão dele, todos nós nos tornamos pecadores. E como pecadores, herdamos a morte. E uma morte eterna. Mas esse Deus decidiu criar um plano redentor. Enviar o seu Filho para pagar o nosso pecado. Para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é olhando para o Cristo crucificado e crendo que Ele morreu em meu lugar, que eu sou envolvido pela fé e vivificado novamente a ter relacionamento com Deus. Mas esse Jesus disse que vai voltar. E é crendo nessa promessa que precisamos anunciar. Ele vai voltar e há um dia de juízo. Então, independente das nossas circunstâncias, haverá um dia em que eu aqui, desfrutando, ainda que de maneira limitada, as bênçãos do Senhor e as dificuldades da vida, vai ter um dia em que eu vou desfrutar da bênção ilimitada, porque eu sou tesouro precioso de Jesus. Eu não sei vocês, mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Como aquela música da harpa cristã, que canta como se estivesse vendo aquele lugar. Ah, como eu almejo aquela cidade. Uma cidade que eu já tenho saudade. Ruas de ouro. É claro, irmãos, que isso é apenas uma canção, mas a Bíblia diz que essa cidade, ela vai vir, vai restaurar essa terra, e seremos então, novamente, os filhos de Deus, sem pecado, sem dor, sem sofrimento, sem ranger de dentes, vivendo uma vida que glorifica a Deus. É olhando para o futuro, mas vivendo aqui como cidadão de lá. Por isso eu e você somos chamados diante do tribunal de Deus e dizer claramente, sim, vale a pena servir a Deus. Vale a pena servir a Deus porque Ele é um Deus que me ama, é um Deus que cuida, é um Deus que me faz estar vivendo as bênçãos dEle hoje, os cuidados dEle hoje, mesmo em meio às circunstâncias da vida adversa. Porque tudo o que eu tenho hoje vai se manifestar no futuro, quando esse Deus vier, e eu vou ouvir a sua voz dizendo, vem filho, porque tu és o meu particular tesouro. Vem filho amado. Mas, não se enganem, existem pessoas que estão escritas no grupo e ainda aqui dentro da igreja, vivendo como religiosos, que não desfrutam e vivem ingratos. Hoje eu quero chamar a sua atenção. Como está o teu coração diante de Deus? Como está a tua responsabilidade de viver uma vida aqui que glorifica a Deus de verdade? 1
Deus está me chamando para uma responsabilidade e não uma fé de barganha. Não. Deus quer que você seja um servo grato a Deus. E eu te garanto, assim como ele disse nos versos anteriores, Ele é um Deus que abençoa. Ele é um Deus que supra as necessidades. Ele é um Deus que abre portas. Mas nós não podemos ser aqueles que têm a fé que barganha, porque isso transforma a nossa vida com um coração ingrato. Precisamos ser gratos a partir do pressuposto de Cristo pagando um preço que eu jamais poderia pagar. E sermos gratos e vivermos com gratidão para cumprir a missão que Ele deixou para nós. Estamos aqui para viver com a nossa família, para viver em comunidade e para cumprir a missão. Ide e fazei discípulos. E eu quero dizer para você uma coisa, irmãos. Todas as vezes que estamos vivendo esse compromisso, nos sentimos vivos, ativos, realizados, porque é Deus que está vivendo através de nós. O insatisfeito e o ingrato não consegue ser pleno em Deus. Te convido hoje a repensar a sua vida diante de um Deus que tem a sua vida na mão e de um destino eterno. Que cabe a mim decidir. Servir ou não? Se você está aqui hoje, é porque Deus tem influenciado você pelo Espírito Santo para que você seja usado por Deus. Se você está aqui, é porque Deus tem movido o teu entendimento a viver uma vida que agrada a Ele. Eu quero te desafiar a viver essa vida com mais alegria, com mais gratidão, com mais serviço, com mais entusiasmo. Deus tem muito mais para a tua vida. Vamos orar. Curva sua cabeça.